Dia, meus amores lindos, tudo bom? Que saudade, hein? Então, voltamos agora com as nossas aulas virtuais para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Então, hoje é a aula 5, tá? Do dia 14/7, tá bom? O conteúdo está no capítulo 4, se iniciando na página 21. O nosso assunto é quadriláteros, tá bom? Então, olha só. Os quadriláteros, assim como qualquer outro polígono, ele também tem seus elementos, tá bom? Então aqui, ó, elementos dos quadriláteros: vértices, identificado por letras maiúsculas; ângulos internos, identificado por letras minúsculas; os lados, letras maiúsculas, né, com tracinho em cima; e as diagonais também, letras maiúsculas com tracinho em cima, de acordo com a imagem que vocês estão vendo aí, tá bom? Os lados que têm um vértice em comum são chamados de lados consecutivos. O que é isso? Um após o outro. O quadrilátero acima apresenta os seguintes pares de lados consecutivos. Então eu tenho os pares AB e AD, AB e BC, BC e CD, e CD e AD. Quando você perceber e fazer a leitura desses lados, vai acompanhando lá na imagem para você poder identificar, ok? Em um quadrilátero, os lados que não têm um vértice em comum são chamados de lados opostos. Nessa figura, AB é oposto a CD e BC é oposto a AD. Quadriláteros convexos e não convexos. Isso é tranquilão, hein? Olha só. Os quadriláteros podem ser classificados como convexo ou não convexo. O quadrilátero em que o prolongamento de qualquer um de seus lados não passa pelo interior do polígono é denominado convexo. O quadrilátero em que o prolongamento de algum de seus lados passa total ou parcialmente pelo interior do polígono é denominado não convexo. Olha as imagens aí abaixo. Então o quadrilátero tem 4 lados. Se você prolongar um dos lados dele e esse lado passar por dentro do polígono, ele é não convexo. Ok? Agora, se você prolongar os lados e não passou dentro do polígono, esse quadrilátero é classificado como convexo. Então vamos lá. Prolongou um lado, qualquer que seja o lado, se passou por dentro, ele é chamado de não convexo. Se não passou por dentro, ele é chamado de convexo, ok? Vamos adiante. Classificação dos quadriláteros. Pessoal, eu fiz um esquema aí bacana para vocês, olha. Os quadriláteros se classificam de duas maneiras. À esquerda, os paralelogramos. À direita, os trapézios, propriamente ditos. Nós não vamos focar agora nos trapézios, tá bom? Nós vamos focar nos paralelogramos. Mas eu vou dar uma noção geral, ó. Os paralelogramos podem ser classificados em o paralelogramo propriamente dito, o retângulo, o losango e o quadrado. É o que nós vamos ver na aula de hoje. E à direita, os trapézios propriamente ditos, né? Os trapézios se classificam em 3. O trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. E essa classificação, esse estudo dos trapézios vai ficar para a próxima aula, tá bom? Para a aula de quinta-feira. Então, vamos continuar então. Vamos lá. Classificação dos paralelogramos. Então, lembra bem, nós vamos estudar a classificação dos paralelogramos é o quê? É o paralelogramo propriamente dito, é o retângulo, o losango e o quadrado. Então, vamos estudar agora o paralelogramo propriamente dito. Um paralelogramo é um polígono de 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. O que é oposto? Um está de um lado e o outro está do outro lado. Por consequência, tem ângulos opostos e lados opostos congruentes, ou seja, com a mesma medida. É só olhar a imagenzinha do paralelogramo aí à nossa direita aí, tá bom? Propriedades dos paralelogramos. 1. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Observe na figura acima que os ângulos opostos são aqueles que não compartilham lados do paralelogramo. Ou seja, A igual a C e D igual a B. Ok? 2. Dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Aí eu tenho D mais A, olha só, D mais A, está do mesmo lado, ó.
Um em cima, outro embaixo. D mais A igual a 180 graus. E C mais B, também no mesmo lado, igual a 180 graus. 3. As diagonais de um paralelogramo cruzam em seus pontos médios, ou seja, no meio. 4. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Congruente, entenda-se que possui a mesma medida. Agora vamos ver alguns exemplos das propriedades do paralelogramo. Exemplo 1. Determine as medidas dos ângulos do paralelogramo ABCD. Os ângulos opostos de qualquer paralelogramo são congruentes. Nós vimos nas propriedades. Os ângulos opostos são congruentes. Então percebe que aqui ele me deu o paralelogramo ABCD. Ele me disse que o ângulo D vale 2x e o ângulo B vale x mais 30. Mas eles não são opostos. Então eu posso dizer que 2x, olha a resolução no nosso slide. 2x é igual a x mais 30. 2x, aí é uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? 2x menos x é igual a 30. X é igual a 30. Então eu já sei que o valor de x é 30. Logo os ângulos D e B, eles não são iguais? Então eu optei por 2x, mas poderia ter optado por x mais 30. Então, ó, o ângulo, a medida de D é igual à medida de B, que é igual a 2x. Logo, é igual a 2 vezes 30, que é igual a 60 graus. Os ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Portanto, se eles são suplementares, a soma deles tem que dar quanto? 180. Então eu peguei, ó, do mesmo lado, a medida de A mais 2x, que é a medida do D. Essas duas medidas somadas têm 180 graus. Então eu tenho que a medida de A mais o 2x, que vale 60 graus, que a gente já calculou, igual a 180. Então a medida de A é igual a 180, passa o 60 para lá e trocou de sinal. Então 180 menos 60. Medida de A é igual a 120 graus. Então nós temos que a medida de A é igual à medida de C, que é igual a 120 graus, ok? Vamos adiante. Exemplo 2. O perímetro de um paralelogramo é igual a 42 centímetros. Sabendo que o maior lado mede 14 centímetros, quanto mede cada um deles? Gente, perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então se ele me disse, olha a imagem aí, ó, eu tenho 14 em cima, 14 embaixo, que é o mesmo. O outro, que são os lados oblíquos, esses do ladinho assim, ó, eu não sei, então eu botei que vale x, ó, chamei de x, e aí vou somar, ó, x mais 14 é igual a 42, que é o perímetro. X mais x é 2x, né? Então 2x é igual a 42 menos 28, porque 14 mais 14, 28. Mudou de lado, troca o sinal. Então 2x é igual a 14, x é igual a 14 dividido por 2, x igual a 7. Logo, as medidas dos quatro lados do paralelogramo são 7, 7, 14, 14. Ok? Vamos lá. Exemplo 3. Calcule a medida dos ângulos internos de um paralelogramo, sabendo que a diferença entre dois de seus ângulos consecutivos é igual a 68 graus. Gente, então olha só. O ângulo menor eu chamei de x. A diferença entre eles não é de 68 graus? Não é isso? Então se um é x, o outro vai ser x mais 68. Aí eu coloquei na imagem, ó, o ângulo A é x mais 68, o ângulo D é x. Mas a soma desses dois ângulos aqui, ó, eles não são suplementares? O ângulo A mais o ângulo D? Então olha só como é que foi bonitinho aqui, ó, embaixo a resolução. X mais 68 graus é igual a 180. X mais x é 2x. Então eu tenho 2x é igual a 180 graus menos 68, que mudou de lado. Então 2x é igual a 112. X é igual a 112 dividido para 2. X é igual a 56 graus. Então, eu tenho que x mais 68 é igual a 56 mais 68, que dá 124, ok? Então, quais são os dois ângulos? Um ângulo é 56 graus e o outro é de 124 graus, ok? Meus amores, a gente fica por aqui nessa aula, é a parte 1 dessa aula, daqui a pouco nós vamos para a parte 2 dessa aula, para dar continuidade à classificação dos quadriláteros, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.